E voltamos com o Canal Livre, que esta noite recebe o pré-candidato à presidência da República pelo PSDB, senador Aécio Neves. Senador, o Brasil tem feito uma política exterior, eu diria, ensimesmada em direção ao Mercosul, basicamente. O senhor pretende alterar essa política externa brasileira atualmente desenvolvida pela presidente Dilma? Radicalmente e rapidamente. O Brasil, negando as suas melhores tradições, optou por fazer um alinhamento ideológico. Inclusive, Boris, sequer a liderança regional natural que nós teríamos, pela pujança da nossa economia, pela questão demográfica, até pela centralidade da nossa localização, nós deixamos de ter. Nós somos hoje caudatários de alguns países na região que mostram muito pouco apreço pela democracia, inclusive. Essa é a nossa realidade. Ficamos amarrados no Mercosul, que não nos permitiu fazer outros acordos bilaterais. O Chile fez mais de 30, a Aliança pelo Pacífico com o Chile, Peru, Colômbia e o México foi embora. Nós ficamos amarrados nesse anacronismo do Mercosul, nessa união aduaneira, que rapidamente, no governo do PSDB, será substituída por uma área de livre comércio que nos permita fazer parcerias com outras partes do mundo. Nesses 12 anos de PT, nós fizemos 3 parcerias: Israel, Egito e Palestina no mundo. O mundo está indo embora, as parcerias estão sendo feitas, o Brasil está no final da fila. Isso significa, senador, sair do Mercosul? A grande verdade é essa. Não, eu acho que criar novas regras que nos libertem, porque hoje nós não podemos fazer parceria nas regras atuais se não houver a concordância de todo o Mercosul. Então, transformar o Mercosul numa área de livre comércio nos possibilitará, além de buscar ainda uma interlocução na região, nos possibilitará buscar parcerias com países afins, com países onde haja complementariedade na nossa economia. Nós somos, hoje, a 7ª maior economia do mundo. E somos apenas o 25º maior exportador do mundo. Somos ainda uma economia extremamente fechada. O Brasil tem que ter a capacidade de definir uma estratégia de desenvolvimento, inclusive industrial. Quais são os setores onde nós somos competitivos? Quais são os setores onde nós podemos efetivamente ganhar escala e ganhar novos mercados? Esses têm que ser estimulados. E não é o que vem acontecendo. De 2003 até aqui, no período PT de governo, nós fomos o país que menos cresceu na América do Sul. E olha que nós não estamos falando de grandes tigres econômicos aqui ao nosso lado. Isso não é razoável, isso não é justificável. Ano passado nós crescemos mais do que a Venezuela só. Ano retrasado mais do que o Paraguai. Fala-se muito hoje num tema que também vai ter que ser discutido na campanha eleitoral, do pleno emprego no Brasil. Isso é importante. O Brasil vem tendo níveis de desemprego baixos, apesar de uma preocupação crescente nossa em relação a alguns indicadores que estão sendo, de alguma forma, evitados, alguns indicadores que estão sendo tirados da sociedade via IBGE, como aconteceu recentemente. Essa é uma realidade, enfim, que me preocupa e me preocupa muito. Mas o fato concreto é que nos últimos 2 anos nós perdemos alguma coisa em torno de 2 milhões de postos de trabalho acima de 3 salários mínimos. Será que nós vamos querer ser definitivamente o país do pleno emprego de 2 salários mínimos? É que a indústria brasileira tem sofrido muito nesses anos todos e é preciso de uma política, que talvez cambial, para cuidar da indústria. Ao que nós éramos na época do nosso conterrâneo Juscelino, da década de 50, exportador de commodities. 13% apenas da constituição, da composição do nosso produto interno vem da indústria. E aí, o que acontece? Commodities perdem preço, perdem valor, e nós estamos nessa estagnação que nós estamos hoje. Senador, lá na Rádio Band News FM, a gente tem contato na rede em todo o Brasil e tal, e a presença dos ouvintes é muito intensa. Eu sou um deles, viu? Muito obrigado. E muito jovens, o que é uma redundância no seu caso. E eu percebo claramente que há, o Mita já fez referência a isso, um sentimento de descrença, de até animosidade, em relação à política como um todo e aos políticos em particular. Eu queria lhe perguntar, o senhor é favorável, qual é a sua opinião sobre a obrigatoriedade do voto e como é que o senhor avalia a utilidade desse instrumento, dessa coação legal sobre o eleitor no processo político? Ele melhorou o processo político no Brasil? Melhorou a democracia, a qualidade da gestão pública no Brasil? Olha, essa é uma outra boa discussão. E talvez eu vá aqui contra a maré, contra a corrente, talvez até contra a sua posição.
É sempre moderno falar, é uma demanda que vem de setores da sociedade, que o voto facultativo é melhor, a não obrigatoriedade do voto. Talvez numa democracia mais sólida, mais testada, isso seja um encaminhamento natural. E acho até que nós chegaremos um dia lá. O que eu temo nesse instante no Brasil, e estou aqui falando com você de forma absolutamente franca, né? São as minhas verdades às quais eu me referi. Eu temo que o voto facultativo, com essa descrença que existe hoje, vai fortalecer na definição das eleições o peso do voto conduzido hoje, das transferências de renda, por um lado, que é uma antiga cesta básica, né, do voto dos coronéis antigamente, que é o voto casado ali com os instrumentos de transferência de renda, e o voto extremamente ideológico na outra ponta. Eu temo que é uma experiência que eu acho que é uma discussão que vai ter que ser feita, e uma experiência que em determinado momento nós vamos ouvir. Eu temo que hoje isso signifique uma menor representatividade dos eleitos. Nós vamos ter, certamente, uma presença muito menor nas urnas e, uma ponderada, uma presença mais decisiva do voto conduzido, vamos dizer assim, ou do voto o voto do favor, ou o voto do agradecimento, vamos usar um termo mais leve, o voto do agradecimento, e o voto ideológico. Eu temo que uma parcela, como muitos de nós aqui, ou muitos que estão nos ouvindo, que têm opiniões, que não têm vínculos determinados com esse ou com aquele partido, mas precisam ajudar a encontrar o melhor caminho para a sua comunidade, percam poder. Eu, por enquanto, eu prefiro, é uma discussão, inclusive, dentro do meu partido, muito aguda. Talvez até o voto facultativo dentro do PSDB seja majoritário. A mim, claro que será uma decisão do Congresso, mas eu não me furtaria da minha opinião. O por enquanto já respondeu. O senhor acha que, teoricamente, o voto facultativo é muito mais amadurecido politicamente do que o voto obrigatório? Eu acho que sim, mas até por esse momento que nós vivemos, de um distanciamento crescente dos jovens, de parcela da sociedade, do processo político, o que eu temo é que esses dois perfis de eleitores, o eleitor da reciprocidade, o eleitor que recebe o favor do governo e o eleitor vinculado ideologicamente, acabem tendo um peso decisivo em inúmeras eleições. Não sei se isso é bom, mas é uma discussão aberta. Deixa eu só uma vírgulazinha, assim, com 62 anos, quando mais ou menos que eu devo esperar que a democracia fique madura para eu poder não votar livremente? Não sei, nós recuperamos a democracia a partir de 85. Não vai dar para mim, senador, é isso que o senhor está querendo dizer. Morrerei sendo obrigado a votar. Você passa do 100, senador. Então. A internet hoje ocupa mas é uma discussão aberta. Eu estou dando aqui a minha opinião pessoal, mas eu sou democrata. Mas os países de democracia mais avançada e aperfeiçoada, evidentemente, já discutiram, já chegaram aonde o Boixá quer chegar. Podíamos plagiar. Nós vamos chegar lá. Senador, a internet tem hoje nas campanhas um papel central, infelizmente um papel muitas vezes deletério. É ali por onde escoou o lixo da campanha, as piores acusações. Esse ano a briga começou bem cedo. O senhor andou tentando impedir que menções caluniosas à sua pessoa fossem veiculadas por essa rede. Eu quero saber como é que o senhor vai enfrentar isso. O senhor vai enfrentar pela via judicial, pela via política? Se o senhor também está montando uma equipe para fazer o jogo sujo, como é que vai funcionar isso? Olha, nós estamos com dificuldade de montar para fazer o jogo limpo, imagina o jogo sujo. Eu não tenho nas minhas costas aí, né, Caixa Econômica Federal, Petrobras, né, para financiar inúmeros blogs que você conhece muito bem, né? Mas o senhor fez uma autocrítica daquela ação que o senhor entrou? Não, o senhor acha que o senhor agiu corretamente? A crítica, também é outra questão polêmica, mas vamos entrar nela. A crítica, para quem está na política, ela é absolutamente natural, claro. É muito bem-vinda. Eu convivo com isso há muitos anos. Lembra que eu falei que confesso que eu me surpreendi com aquela atitude sua. Talvez aqui não tenha ficado muito claro. O que eu combati, e vou continuar combatendo, é o crime. É alguém, por exemplo, pegar um robô, como pegaram, inclusive na Eletrobras, enfim, contra mim, e coloca de madrugada para criar uma palavra ou uma expressão caluniosa a seu respeito. Trabalha robôs, isso é crime, né? Isso trabalha a madrugada inteira. Quando você vai colocar o seu nome lá, as palavras, as ligações com algum tipo de crime ocorrem. Você pode não fazer nada, mas será que isso é justo? Vou citar um exemplo em relação a mim. Houve uma decisão no meu governo, e eu assumo essa decisão e faria de novo, antes da aprovação da emenda 29, que definiu com muita clareza quais os investimentos que poderiam ser computados como gastos da saúde para atingir o percentual que estados e municípios tinham que gastar. Nós investimos em saneamento. Há 20 anos em Minas Gerais, governos antes o meu governo. Eu fiz saneamento básico em todas as pequenas comunidades do Vale do Jequitinhonha e do norte de Minas Gerais.
Para mim, para o Estado de Minas Gerais, a economia que nós tivemos na saúde, em razão dos investimentos em saneamento, foi extraordinária. Então, ok. Após a emenda 29, isso não poderia mais ser computado. E eu aprovei a emenda 29 e, obviamente, fizemos de outra forma, não nos recursos da saúde. Uma promotora, no direito dela, entrou e de forma absolutamente legítima, entrou com um processo contra o governo, na época, dizendo o seguinte: o governo de Minas é acusado de desvio de finalidade. Aquele recurso de saneamento não poderia ser computado no gasto da saúde. E aprovado pelo Tribunal de Contas por unanimidade o tempo inteiro. Tá? Aí o que faz esses blogs? Um desses blogs um desses sites pagos pelo governo federal, bota assim: governo do Aécio é acusado de desvio. Fica aí, não desvio de finalidade. Isso significou o quê? Quando colocaram robôs nessa história, tinha 50 mil sites espalhados pelo Brasil, dizendo que a Aécio é acusado de desvio. Você bota lá Aécio Neves, na Wikipédia, no Google, Aécio Neves. Aécio Neves, primeira coisa que vem, acusado de desvio de 4 bilhões de reais. Era o dinheiro que foi gasto no saneamento. Então, esse tipo de coisa é crime. Eu não acho que a minha filha, que as pessoas que, enfim, acompanham meu trabalho, na hora que acessarem meu nome, devam ter uma mentira como resposta. Tentei de todas as formas e entrei com uma ação para impedir a utilização de mecanismos que são proibidos na rede. É basicamente isso. Isso acontece com várias outras calúnias. Agora, vamos ter que conviver com isso. Eu acho que está ficando claro, sabe, Panuzzi, para as pessoas, essa utilização perversa, né, por determinados setores, da maior conquista do nosso tempo, que é a internet, que é a rede, é a informação. Né? Eu acho que nós vamos aprendendo com isso. Senador, duas áreas, uma urbana e a outra nem tanto, embora um pouco urbana também, tem servido de palco para manifestações cada vez mais tensas e com reações igualmente, eu diria até hostis por parte dos governantes. Uma é na questão agrária, outra é na questão da habitação. O movimento sem teto cresce visivelmente nos centros urbanos, com ocupações, com resistência, com ações como o governador Alckmin aqui em Pinheirinhos, por exemplo, reintegração de posse, enfim, a polícia cuidando dessa área social na base do cacetete, da bomba e tal, e o outro é o movimento de reforma agrária, onde o próprio Stedley do MST me disse claramente, aliás, declarou isso publicamente também, falou para mim numa entrevista, falou em público também, que o governo Dilma foi um fracasso na questão da reforma agrária, a despeito do MST ser um aliado histórico eleitoral do PT. Na reforma agrária e na questão da habitação popular, o que o senhor poderia dizer, tendo em vista a tensão crescente dos dois movimentos? Nós voltamos, inclusive, para a questão de segurança. O governo da presidente Dilma, começando pelo final, Bechá, fez menos reforma agrária que o governo do presidente Geisel, no regime áureo, né, mais agudo da nossa ditadura. Né? Por quê? Houve um certo aparelhamento desses movimentos por parte do governo. Então, você não percebeu ao longo desses últimos anos reações maiores. O assentamento, ele é necessário, mas ele tem que vir acompanhado de quê? De condições das pessoas assentadas viverem, porque senão nós voltamos àquela equação antiga e corriqueira na história do Brasil, do assentado depois passar para outro, que passa para outro, que vende ali ilegalmente, e não há o assentamento, que é o objetivo efetivo da reforma agrária. Planejamento, metas. Eu acredito na gestão pública por metas em absolutamente todas as áreas. E nessa nós temos que ter também metas de reforma agrária, parceria com estados e municípios e diálogo com esses movimentos. E na questão urbana também. Nós assistimos durante um determinado período um certo aparelhamento pelo PT de alguns desses movimentos que hoje se voltam contra o próprio PT. Essa é a realidade. Então, quando o governo vai perdendo a confiança da população, vai perdendo a confiança dos seus próprios aliados, a desordem é que reina. O Brasil precisa, sim, de um esforço grande para um choque de ordem. Isso não vai ser feito com a força, com o cacetete, não, com planejamento e com confiança. Senador, voltando à questão econômica, o Panuzzi tinha levantado aí no primeiro bloco a perspectiva para o próximo presidente. O primeiro ano do próximo presidente vai ser um ano em que ele vai ter que tomar medidas duras e impopulares. Vai chegar a hora da verdade. Não é possível que o senhor vá prometer que no primeiro ano do seu governo, se o senhor for eleito, as coisas vão estar muito bem para a população. Eu acho que o senhor é o contrário. Vai ser um ano duro. O Armínio Fraga está fazendo, o senhor está preparando, comandando lá o grupo que prepara o seu programa. Eu gostaria de saber quais são as prioridades. O senhor vai manter, evidentemente, a ideia do rigor fiscal,
né? Não é possível fugir disso. O câmbio flutuante, certamente, isso vai manter. E as metas inflacionárias. O senhor sabe, voltando àquelas manifestações, aquelas multidões na rua, a inflação já estava batendo no bolso daquele povo. O que é que o senhor vai fazer que realmente possa significar resultados, independentemente de popularidade? Mitre, eu vou pedir que o senador responda essa pergunta importantíssima logo depois do intervalo. O Canal Livre volta já já.